Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Concreto Conversa. Esse é o nosso 5º episódio e eu tenho a felicidade de receber Mike e Pedro aqui no nosso bate-papo, que a gente tem a honra de desenvolver aí uma conversa muito bacana, muito produtiva. E a ideia do nosso Concreto Conversa é realmente conhecer um pouquinho mais da história de vocês, entender como vocês chegaram até aqui, o passo a passo, um pouquinho da carreira, as grandes dificuldades. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, Mike e Pedro. Por favor, se apresentem. E aí, na sequência, eu vou falar um pouquinho do que trouxe vocês até aqui, né? Eu gosto muito de usar essa frase como início do nosso programa. Tá certo. Magno, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite e é um prazerzaço em revê-lo, né? Nós que estudamos juntos na época da faculdade, grande prazer mesmo em revê-lo e é isso aí. Então, meu nome é Mike, sou engenheiro civil, sócio proprietário da Engemep. A Engemep hoje trabalha com reformas de alto padrão, tanto de apartamento, que é residencial, casa e corporativa, né? E estamos aí no mercado, já vai fazer 10 anos. O tempo passa muito rápido, né? Legal, um prazer também estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, do nosso início e vamos que vamos. Vamos que vamos. Realmente, assim, já fazem 10 anos que a gente se conhece, que a gente colava na faculdade, não vou mentir. Isso não existia, mano. Vamos lá. Mas é importante a gente entender um pouquinho, né, da origem da empresa de vocês. Então, vocês são sócios proprietários da Engemep. A gente acompanha muito vocês nas redes sociais, um pouco dos projetos que vocês desenvolvem. Realmente são obras magníficas, obras aí bem imponentes, né, de alto padrão. Então, é um nicho bem específico. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como surgiu a Engemep, qual que é a origem desse nome, inclusive. Eu nunca perguntei para vocês, mas eu tenho uma leve intuição. Vamos lá. A Engemep surgiu como um sonho de faculdade mesmo, né? Eram 3 estudantes, né? Eu, Mike, o Pedro e tinha um outro que era o Elvando, né? Um abraço, Elvando, se você estiver assistindo essa edição do podcast. Muita gente boa. Gente boa, um abraço. Ele é parceiro nosso. Parceirão. Então, aí iniciou desde a época da faculdade. E, na verdade, a Engemep, ela não começou assim. A gente sempre teve um sonho de abrir uma empresa de reforma, mas não voltado para o alto padrão. O alto padrão foi no dia a dia, aprendendo com os problemas do dia a dia. E, assim, hoje é complicado falar que a gente tem um bom acabamento de alto padrão, né? Assim, trabalhando com alto padrão, né? Então, a gente aprendeu bastante durante esse tempo aí. E deu bastante tempo para poder trabalhar e aprender, né, nesse ramo aí, né, Felipe? Legal. Não, realmente é isso. A ideia começou com um desejo de mudança, né? De fazer alguma coisa diferente, aquele entusiasmo da faculdade. Recém-formado, vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar milhões muito rápido. E no fundo não foi bem assim, né? Mas a gente foi fazendo aos poucos, né? Começamos, como o Mike falou, tinha eu, o Mike e o Evandro, o Engie é de engenharia, o Mike é Mike, Evandro e Pedro, então engenharia, Mike e Pedro. Evandro e Pedro. Evandro e Pedro. E aí o E acabou virando um E Pedro. Um E Pedro, Mas o Evandro é um cara parceirão. E faz parte da história. Mora no nosso coração, faz parte da... Nos ajudou no início, né? Então, aos pouquinhos a gente foi fazendo, aprendendo, errando, desenvolvendo. E hoje a gente faz o alto padrão, né? Sim. Mas a gente, na época, nem conhecia o alto padrão, para ser honesto. Então a gente não conhecia que existia... Isso já se faz 10 anos, né? Então a gente nem sabia como flutuar nessas classes, que tem a classe C, a classe B e a classe A. A gente foi fazendo, ganhando mercado, até chegar na classe A. E hoje a gente está aí, batendo cabeça e um pouquinho mais tranquilo, diga-se de passagem. Eu acho que vocês são um pouco humildes, mas tudo bem, a humildade tem que estar presente sim, no nosso dia a dia. A gente sabe que a gente não tem que ostentar, né? Sim, que a gente é muito bom e tal, sim. Mas eu, olhando como telespectador mesmo do que vocês desenvolvem, né, do trabalho que vocês fazem, eu posso dizer aqui que sim, vocês fazem um trabalho muito legal, um trabalho muito bonito, né, para arquitetos renomados aí, toda a cidade de São Paulo principalmente, né, isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente onde vocês atuam e tal, mas realmente o trabalho de vocês é muito bonito, e por isso que eu chamei vocês aqui realmente, porque é algo que chama atenção. É um mercado bem específico a gente falar em alto padrão, né? Enfim, a gente tem classes aí distintas, com as mais diversas necessidades, sim. E vocês
foram conduzidos naturalmente Naturalmente. para essa parte do alto padrão. Que o meu próximo ponto que eu gostaria de ver com vocês é o que motivou realmente vocês caminharem para essa parte. Então, como que foram as primeiras obras? O que foi encaminhando vocês para esse destino, digamos Legal, assim? legal. Essa pergunta é boa. Porque, na verdade, eu já tinha um pouquinho de experiência na reforma, né? E o Mike também. O Mike era da construção a seco e eu era da reforma. Mas uma reforma mais bruta, diga-se de passagem. Eu fazia muito supermercado, né? Pão de No açúcar. ramo varejista, né? Extra, era do ramo do varejo. Uhum. Mas não deixava de ser reforma. Então, quando a gente entrou, a gente achou que sabia alguma coisa. Mas não sabia nada. É verdade. Então a gente foi fazendo, entrando, faz uma. O fato é que as primeiras a gente errou tudo, que a gente achava que sabia. Então tudo que dava certo lá atrás deu errado. Mas acho que foi um bom ponto de partida para realmente definir se a gente queria seguir ou não, sabe? É o teste de fogo. Teste de fogo, literalmente. Então foi fazendo, foi errando, faz uma, faz duas, faz três. Então automaticamente você vai testando, aprendendo e desenvolvendo, né? É quase um tentativa e erro mesmo, né? Literalmente. Quanto mais confiança a gente tem, acho que às vezes fica um pouco mais difícil a gente ter a humildade de falar, poxa, né, que eu não sabia tanto assim. Exatamente. Né? E acho que foi isso que conseguiu desenhar vocês para chegarem nesse Exatamente. mercado. E um ponto importante de falar é que, assim, também quando você está do outro lado da mesa, que você é um simples contratado, você só executa, você não cuida de outras coisas que estão por trás, né? Tem retaguarda, a retaguarda já vem pronta para você. Você não precisa pensar em fluxo de caixa e outras coisinhas mais. Tem todo né? um planejamento, né? Então, um pouco isso, assim, também. Não, muito bacana. Então, as primeiras obras, naturalmente, foram as mais complicadas, as mais complexas. Sim, foram sim, o Magno. Inclusive, no início, não sei se você lembra que tinha um site chamado Habitíssimo. Então, os primeiros clientes nasceram dali. Para quem não conhece, o site Habitíssimo, ele gerava leads, né? Para você captar. famoso lead hoje, né? E... É tipo um Get Ninja da vida. Naquela época acho que não era nem popular essa Nem palavra. usava o termo ali. Exato. Então começou, eles mandavam e-mails com vários leads, a gente filtrava, né? E a gente pegava o que se encaixava no nosso perfil, a gente foi pegando reforma, foi executando e dando certo, claro, nas execuções, né? Assim, a gente tinha alguns erros, mas a gente conseguia reverter. O resultado final. O resultado final chegava a 100%, né? E engraçado é que um cliente ia indicando o outro. Então, hoje a gente não faz nenhuma um tráfego pago, nada. Então, hoje em dia, 100% dos nossos clientes são indicações, né? Sim. Então, faz um trabalho, fica bem feito, os arquitetos gostaram, então um vai indicando para o outro e assim vai. É isso que eu ia comentar, perguntar para vocês. Então, hoje a principal atuação de vocês está vinculada principalmente ao arquiteto. O seu parceiro principal de negócio é o arquiteto. Sim. E aí, por meio dele, você vai conquistando o cliente, a confiança desse arquiteto, junto com a credibilidade que você já tem, traz o cliente, e aí a partir daí que são gerados os novos contratos e tudo mais. Mais ou menos essa ideia. Exato. Realmente é assim mesmo, né? Nossos parceiros são os escritórios de arquitetura. Né? Hoje a gente tem alguns parceiros, né? E a maneira que o tempo passa vai criando cada dia mais. Mas hoje, o nosso carro-chefe são os escritórios de arquitetura. Né? Às vezes o negócio dá tão certo, que vem através do próprio cliente. Um indica o outro, então não passa pelo escritório. O escritório nos chama, mas através do cliente. Então isso funciona muito bem. Não, com certeza. O velho boca a boca funciona Muito. desde sempre, eu acho que para sempre, né? Porque é aquela coisa, a pessoa já tá te vendendo, quando ela te indica, ela já está te vendendo, ela já está te passando a credibilidade. E isso naturalmente só se conquista, porque é conquistado, não é comprado, não é patrocinado, com o tempo, com a experiência, com a entrega de qualidade, que sem dúvida é o que muito vocês fazem, vocês fazem de melhor. Exato. Maravilha. E aí, um dos pontos que me chama a atenção quando a gente está falando de reforma de alto padrão é entender um pouco da diferença da reforma de alto padrão para uma obra convencional, quando a gente parte do zero, ou com um público mais classe C, um público mais comum, digamos assim. Então, qual que é a grande diferença quando a gente pega isso nos mais diversos aspectos que vocês enxergam na atuação aí de obras de alto padrão? Olha,
De uma maneira geral, eu acho que o custo, né? O custo são materiais extremamente caros, é um metro quadrado muito caro e, naturalmente, um público mais seleto, né? Então, quer dizer, você está contratando ali um material extremamente caro, você quer uma mão de obra de primeira linha, né? E um profissional acompanhamento, né? Então, isso daí é um todo. Primeiro, o escritório de arquitetura vai lá, contrata e contrata os parceiros, né? E dentre os parceiros estamos nós. Então, o cliente vai lá, paga 2, 3 milhões no seu apartamento, 15, 20 mil reais no seu metro quadrado, ele quer uma mão de obra especializada também, né? E aí é onde se encaixa. E não menosprezando, obviamente, mas o público da classe B e da classe C, ele não paga esse custo, né? Então, qual que é o pulo do gato? É o tempo. O cara não tem esse tempo para poder estar correndo atrás de areia, correndo atrás de cimento, correndo atrás do pedreiro, falando com o arquiteto, falando com o engenheiro, ele delega tudo isso, Isso né? tem um custo. Isso tem um custo, né? Sim. Então, o pessoal da classe B, o pessoal da classe C, não que eles tenham esse tempo, mas eles abdicam desse tempo para poder ter esse custo. Para poder Eu acho que baratear até o custo dele, né? exatamente. Então, esse é o pulo do gato. E aí é onde ele se encaixa. Não, perfeito. Realmente é valor agregado, né? Você está comprando da pessoa a preocupação, o BO, o material. Você vai correr atrás de tudo e assim, vou te entregar seu apartamento do jeito que a arquiteto projetou. Exatamente. E aí isso traz por muitas das vezes, né, as pessoas olhando de fora falando, poxa, mas então vocês devem ganhar super bem, vocês têm um resultado de obra muito bom. Mas ao mesmo tempo não tem, porque o custo de vocês é muito alto. Você está trabalhando com alto padrão, então naturalmente para o cara colocar um piso de 1,20 m por 1,20 m cada peça, ou seja, cada peça tem mais de que 1 metro quadrado de piso, é caro. Você tem que remunerar muito bem esse cara, esse profissional. Porque se você coloca um qualquer profissional para executar isso, naturalmente a qualidade não vai ficar boa. Você vai ter que comprar material de novo, vai ter um monte de retrabalho, tem todos esses riscos aí no negócio. Exatamente, Magno. Boa observação. Os materiais de reforma de alto padrão são os materiais, inclusive, a maioria são importados, né? Então, igual o Pedro falou, é um valor alto agregado. Então, requer uma mão de obra especializada. Então, tem gente hoje, empresas que, por exemplo, uma pessoa faz tudo. O cara faz pintura, o cara faz azulejo, o cara é pedreiro. Não tem a mesma qualidade. O famoso pedreirista. Então não tem a mesma qualidade. Então cada um no seu quadrado. O azulejista vai instalar porcelanato, né? O pintor vai fazer pintura. Então o pedreiro vai fazer contrapiso, alvenaria, etc. Então cada um no seu quadrado. Por isso que o ramo de alto padrão não aceita erro, tá? Se errar, o custo para poder corrigir é alto. Às vezes inviabiliza, às vezes até quebra um empreiteiro, um executor, porque realmente... Exato. O budget que o cliente já gasta com projeto, com mão de obra, né? Já é alto, o material já é alto. Então, se ele já contrata certo, então a probabilidade de dar errado lá na frente é bem pequena. Não, eu acho que é o seu caminho, né? Então, realmente, a gente precisa ter muita precisão, né? Um dos pontos que eu até escrevi aqui na minha colinha é falar de precisão realmente para execução. E é precisão em todas as atividades, inclusive, né? Então, desde o planejamento, né? Passando aí pelas etapas de seleção da mão de obra, execução efetivamente, né, o cronograma, passo a passo detalhado, tudo isso está muito alinhado para qualquer empreendimento ter sucesso. E quando a gente está falando de alto padrão, então qualquer errinho nesse sentido pode gerar um custo muito alto. Não que não exista erro, né? A obra como um todo a gente sabe que não é uma linha reta, né? Ela é uma parábola, é uma linha menos reta, né? O cliente de alto padrão, ele contrata realmente esses profissionais de excelência para poder chegar nele pronto, o produto pronto, né? Mas ali no meio do caminho a gente sabe que acontece algumas coisas, mas tá esses profissionais para contornar, né? Exatamente, então, você vai ajustando. Exato. Então é um pouquinho disso, assim. Não, perfeito. A parte de gestão da obra, o planejamento, todo esse contexto são vocês que fazem. Já tem corpo técnico por trás disso, alinhado com o arquiteto, com o engenheiro contratado pelo cliente e tudo mais. Exatamente. A gente tem esse modelinho assim de dinâmica bem redondinho já, né? Demorou para criar, mas está bem redondinho. Então o arquiteto tem aquela parte dele de gerenciamento, né? E a gente tem a nossa.
Mas tudo começa com a gente, de fato, né? Uhum. Tem o produto pronto, que é o projeto ali, né? Pronto, entre aspas, né? Ele está saindo do forno, mas a gente vai grelhar ele um pouquinho ainda e colocar uma cereja. Vai amadurecer ainda. Exatamente, exatamente. Então, a partir do projeto, a gente pega ali, tem a nossa equipe de demolição, tem aquela parte de planejamento anterior, né, que é o cronograma e tal. Então, toda essa parte de gestão cinza, que a gente chama, é conosco. Então, tem a nossa parte de demolição, a nossa parte de infraestrutura elétrica, infraestrutura hidráulica, gesso, pintura. Então, todos esses profissionais são geridos por nós. Depois que acaba aquela parte cinza, e aí vem o pessoal de arquitetura, que é marmoraria, marcenaria, persiana, e realmente colocar aquela cerejinha no bolo. Mas a gente ainda está nessa retaguarda também. Vocês estão no apoio ali Estamos no apoio. para tudo que acontecer mesmo. Exatamente. Então nós somos ali o fornecedor maior, assim, por assim dizer, né? Entre todos, né? Entre E todos, mais presente, né? Do mais começo ao final mesmo. Exato. fato, Somos nós de que fato. iniciamos e somos nós que Nós finalizamos. finalizamos, de Vocês fato. que passam a vassourinha antes de E entregar. uma coisa importante de falar que depois dessa vassourinha, depois de limpar aquela Tem fronha, toques aí. a gente tem um pós-obra, né? Que é um diferencial nosso, né? Aham. Os parceiros queridos também. Mas a gente tem o nosso pós-obra, isso é uma coisa muito legal. Então o cliente está morando, sei lá, há 2 anos, 3 anos, ou eventualmente com 6 meses, enfim. Pô, tem uma lâmpada que não funciona. Tem um vazamento no que sifão. vaza. A gente tem uma equipe só que faz o pós-obra, o pós-atendimento. Sim. Então isso é uma coisa muito bacana. Que é uma Muito bacana. faz toda a diferença. Faz muita diferença. Porque não é aquela coisa, eu tô aqui sua chave, tô indo Esquece, embora. tô indo embora, Se ganhei o vira, meu. não. E o cliente se sente muito acolhido, cara. Sim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Querendo ou não, seja alto padrão, seja baixo padrão, é o lar da pessoa, é o sonho da pessoa cara. por muitas das vezes, né? Exatamente. Exato. Isso é uma coisa que realmente é um diferencial, assim. A gente tem que ter isso, né? Independente do que a gente faz, nosso ramo de atuação, a gente tem que ter a diferença Tem dos que ter, demais. cara, tem que ter. Senão você é É só um mais. diferencial, senão é só mais um no mercado. Exatamente. Exatamente. Vocês são diferenciados, eu não tenho dúvida disso. Vamos lá. Em relação a padrão de exigência do cliente, né? Então, a gente sabe que uma das características principais do cliente de alto padrão é que tudo aquilo que ele solicitou, que ele quer que seja empregado na obra dele, seja feito certinho. Muito excelente. exato. Então, a gente tem um padrão de exigência muito elevado. E aí, até que ponto que isso é um ponto de preocupação, de atenção para vocês? Ou isso já faz parte do cotidiano de vocês, esse nível de exigência dos clientes? Olha, Magno, essa pergunta é bastante importante. No alto padrão não tem isso, tá? O cliente, ele paga bem, mas também ele quer um nível... Cobra bastante também. Exato, ele quer um nível de acabamento extremo. Então, para nós, a gente está acostumado, né? A gente vai fazer 10 anos agora em janeiro, né, de empresa aberta. Isso é bom, porque refina o nosso acabamento, tá? Então, quanto mais exigente é o cliente, nós gostamos, tá? Então, e sim, Deixa a gente mais calibrado. deixa a gente mais calibrado. Então, é aquela frase, procurar pelo novo, tá? Então, porcelanato com um rejuntinho fora do lugar ali. Desnivelado. Exato. Então, isso é muito bom, porque deixa você afinado e deixa preparado para as futuras reformas aí, né? Outros desafios. E antes do cliente reclamar, tem um filtro muito grande que é passado. Então tem o nosso crivo, né? Tem o crivo da equipe técnica nossa, que é full time em obra. Tem o crivo do arquiteto, que é arquiteto de primeiríssima linha também. Então quando o cliente for questionar alguma coisa, o filtro já está muito bem feito, né? O cara tem que ser. O cara tem que ser muito assim, né? É. Mas como o Mike falou, esse tipo de cliente que cobra bem, cobra bastante, cobra forte, é bom para nós. É. Porque isso daí Eleva o nível. né? eleva o nível de fato, assim, sabe? É. É muito bom, muito bom. Não, sensacional. E eu acho que o grande desafio de vocês é, por vezes, não atender aquilo que foi contratado, mas superar. Exato, Né? exato. Quando a gente trabalha superando a expectativa, a gente fala, poxa, eu esperava que tivesse bom, mas não tá bom, tá muito bom. Então isso acho que não tem preço, né? Não, e uma coisa gostosa de ver e de falar também é assim, cara. Que a gente trabalha só com isso, né? E a gente às vezes vai fazer uma entrega e fala, cara, que coisa linda. Então algumas coisas ainda surpreendem a gente também. Fala, cara, que coisa legal, cara, que coisa bacana. E a gente costuma ver aquilo no dia a dia, assim, né? Então é legal.
Imagina a gente querer superar a expectativa do cliente e supera nossas próprias Legal. expectativas também. Ah, isso faz tão bem, né? Você fala, não, Nossa, cara. que trabalho bonito. É bom vislumbrar e, infelizmente às vezes as pessoas acabam perdendo a magia, um pouco Sim, daquilo que elas exato, fazem, né? De tanto exato. você fazer, fala, pô, mais um apartamento bonito, Você chique. se pergunta, cara, passou uma obra por aqui mesmo, isso É, daqui não nasceu pronto. E aí a gente tem dois tipos, né? Principalmente apartamento, tá? A maioria das nossas reformas são apartamentos, 90%. Aham. Tem uns apartamentos recém-entregues pelas construtoras e tem uns antigos. Eu, particularmente, gosto dos antigos. A mudança é maior. O É uma coisa mais resultado radical. final, cara, você entra na obra, vê aquilo tudo destruído, tudo velho, e no final vê um ambiente, pô, requintado, atualizado. Cara, não tem preço. É surreal mesmo, é A surreal. sensação é muito boa, né, meu? Surreal. Fala, e fomos nós mesmos que fizemos, né? Exatamente. Exatamente. Isso é uma coisa gostosa, que é uma coisa que realmente é prazeroso para nós, sabe? A gente gosta de fazer isso. A gente gosta de gerar essa transformação. A gente aprendeu a fazer e gosta de fazer. Eu falo muito que a engenharia é transformar as coisas, né? Independente da nossa área de atuação, a gente está hoje no 5º episódio do Concreto e Conversa, estou muito feliz de recebê-los. Né, o reencontro aí de 10 anos de formados e tudo mais, a gente passou muito tempo junto na faculdade, e a gente aprende e enfatiza cada vez mais que engenharia é transformação mesmo, é transformação da vida das pessoas, do conforto das pessoas, da qualidade do meio em que a gente está. Então, né, cada um dos nossos convidados aí vem compartilhando as suas histórias, e o resultado que a gente enxerga de tudo isso é transformação, né? É o resultado que a engenharia realmente traz consigo nas nossas mais diversas áreas de atuação. Isso é muito gostoso, cara. É uma sensação Maravilhoso. revigorante, né? Assim, faz bem. E retroalimenta de fato, né? Exatamente. Não é só resultado financeiro. Todo mundo precisa de resultado Sim. financeiro porque a gente precisa pagar as contas, a verdade é essa. Mas toda essa questão de realização, acima de Então, tudo, legal, legal. Magno, quem trabalha no que gosta, porque assim, claro, o dinheiro é bom, mas, o Pedro falou, nós gostamos, cara, de trabalhar. Esse foi o ramo que a gente escolheu, o que a gente deu certo, né? Então, cara, é Muito legal, muito legal, muito legal, entendeu? muito legal. Seguir essa carreira aí. e é mais fácil, né? Sim. É mais fácil acordar. Acaba falar, ficando mais fácil. Não, e realmente é uma coisa desafiadora, né, cara? Tem uma frase que a gente adora que se for importante o suficiente, você vai atrás. De fato, a gente fez acontecer, né? Hoje a gente disponibiliza de uma equipe bem grande, assim, à nossa disposição, mas antes não era assim, né? Antes era só eu e o Mike. Eu era motorista, o Mike era motorista, eu era vendedor, o Mike era vendedor, então nós éramos tudo, cara. é isso. E aí você vai se estruturando, e felizmente por isso, né? Você vai crescendo, vai amadurecendo os seus processos e tudo mais, e a empresa vai crescendo. E aí tem tudo para se estruturar cada vez mais, Sim. né? Magno, você falou uma frase aí importante, processos. Pessoal que está abrindo empresa hoje, criem processos nas suas empresas, tá? Nós já criamos há algum tempo e ainda hoje a gente está se adequando. Então, o processo é muito importante, tá? Para uma empresa funcionar direitinho. Então, quando a gente chega numa reforma, a gente sabe o que vai fazer. O primeiro dia é proteção. É proteção de tudo que não fosse, que não vai ser retirado. A gente sabe o que vai fazer na outra semana, então tem um planejamento. Tá? O planejamento, o processo da sua empresa é muito importante, tá, pessoal? Não, é verdade. Acho que é isso, né? Saber por onde começar. Isso demora. Mas Demora. quando você já tem alguém com experiência para compartilhar essa experiência, né? Algumas coisinhas, algumas dicas primordiais realmente fazem tudo. Vale muito, cara. Perfeito. Gente, a gente sabe que alinhado às grandes expectativas dos clientes em qualquer empreendimento, a gente precisa de uma mão de obra muito boa, né? E eu queria que vocês falassem sobre a mão de obra de vocês, né? Como que vocês encontram os profissionais, se eles já vêm perfeitinhos, sabendo atuar com alto padrão, quais foram as grandes dificuldades com esses profissionais, e um próximo ponto que é a escassez desse profissional, né? A gente vinha comentando um pouquinho antes de começar a gravar aqui, sobre essa escassez, né? Sobre a ausência dos profissionais do mercado. Se vocês compartilhassem um pouquinho a respeito disso. Não, isso é muito importante. Isso daqui daria pra gente falar 2 horas direto. Mas tem uma coisa que a gente chama, eu e o Mike, que a gente fala, cara, que existe um tripé para tudo. Principalmente para o nosso negócio, né? E o tripé é fluxo de caixa, o cliente e os profissionais, né? Sem o dinheiro você pode ter cliente,
e pode ter os profissionais, não vai. Sem os profissionais, você pode ter o dinheiro e pode ter as obras, não vai. Então é um tripé que precisa funcionar. E o tripé dos profissionais, cara, é muito importante, né? A gente atende um público de alto padrão e precisa ser tratado com muito carinho isso, cara. E não só a mão de obra física mesmo, de lidar com os materiais que são extremamente caros. Imagina, uma peça de porcelanato de 3,50 m por 1,40 m, não é qualquer pessoa que coloca. Uma pedra aí pode custar R$ 5.000 brincando, uma peça, é uma coisa muito surreal, assim, né? Então, não podemos brincar. Então, esses profissionais, eles precisam ser treinados, precisam ser orientados, porque não é só mão de obra. O cara precisa ter um feeling para poder, a hora que o cliente ir lá, saber respeitar o cliente, saber respeitar o material do cliente, não desperdiçar. Então, realmente, o profissional é uma linha muito importante nessa dinâmica de obra. E você falou da escassez dos profissionais, né? Quando você tem os seus profissionais, valorizem os seus profissionais, né? Porque a Valoriza, gente também verdade. gosta de criticar um pouco os profissionais e tal. Não, mas valorizem, né? Tem a parte do ser humano também. Quando o profissional se sente acolhido, ele trabalha melhor, ele produz melhor. Então isso é um pouquinho do nosso esforço também. Mas os profissionais, sem dúvida nenhuma, Importantíssimo. é um tripé importantíssimo para o negócio e para qualquer nicho, assim, né? A gente cobra bastante nossos profissionais, tá? Claro que nem todos chegaram refinados, né? Eles chegaram sabendo o básico e com o passar das obras e com nossa ajuda também, eles foram ficando refinados aí no que eles fazem. Pessoal, também uma dica importante: mão de obra está extremamente escassa, então é, vocês valorizem o profissionais de vocês, tá? É, Sejam bem remunerados, tá? Então, isso é importantíssimo também. Então, é uma dica importante essa daí. Não, e uma coisa legal de falar também é que os profissionais às vezes acham que sabem tudo já, né? Sim. Mas cada lugar, e nós também, né? Não só a mão de obra física. Sim. Nós, como técnico, também a gente aprende a cada dia, né? Então o cara chega lá, ele acha que ele não pode aprender nada, mas você dá uma dica aqui, dá uma dica ali, passa 1 ano, 2 anos, você fala, meu, esse cara tá bem mais refinado de quando ele entrou. Às vezes o cara não aceita uma opinião, mas você vai falando, ele vai absorvendo aquilo que ele nem percebe. Então você nota essa diferença. Pô, o cara chegava aqui e não fazia isso, agora ele já faz. E até sem ele mesmo perceber, sabe? É uma coisa gostosa de fazer. Até a gente, cada obra, eu falo para você, pro Pedro, toda obra é um aprendizado diferente. Então, você pode fazer a obra 10 vezes. Nessas 10 vezes você vai aprender uma coisa diferente, algo que não saiu conforme planejado, que você vai aprender e vai arrumar uma alternativa para dar certo. Então, Não, e essa parte de lidar com esses profissionais que põem a mão na massa, de fato, não é uma engenharia à parte, né, cara? Exatamente, que não ensina na Que não faculdade. ensina na faculdade. Então você tem que ter um Exato. jeito, tem que ter um molejo para falar com o cara. Você falou uma palavra diferente, ele já interpretou errado, aquilo já cai mal. Então, cara, é uma engenharia à parte, assim, sabe? E a gente Verdade. aprende dia a dia também. É verdade. Não, o profissional que põe a mão na massa, não existe obra, não existe empresa sem ter o cara que está lá no operacional mesmo. Exatamente. Né? O que vocês falaram aí é primordial. A gente tem que sim valorizar, tem que sim ser uma empresa humana, né? Ser uma empresa que reconhece a importância do profissional, que está do lado dele, independente, né, do que aconteça, porque realmente é o seu aliado, né? São seus Sim, braços ali no total. dia a dia. A analogia do tripé realmente faz todo sentido. Total, né, cara? Para ficar realmente qualquer estrutura funcionando, tem que ser dessa forma, né? Então, realmente, é algo que é importante a gente ter sempre em mente, né? Essa essência aí. E aí, um dos pontos que a gente sabe que acontece, mas a gente precisa saber como lidar com erros que porventura aconteçam nessas obras, tendo em vista aí o alto padrão de exigência. Então, por exemplo, errei num piso, não sei se já aconteceu algo nesse sentido, mas errei na instalação de um porcelanato caríssimo. E aí, o que eu faço? Legal. Verdade. Mário, pode acontecer, tá? Inclusive já aconteceu com a gente. Se você errou, assim, você tem que ser honesto. O erro é seu, você tem que resolver. Então, por exemplo, no porcelanato, você instalou uma pedra e ficou, sei lá, com um dente, ou ficou mal assentado, ficou oca, você não tem o que fazer. Você tem que arcar com o prejuízo e resolver, tá? Legal. Entendeu? Não, acho que assim, cara.
A gente usa uma frase também que quem fala a verdade merece perdão, né? Mas para a gente chegar nesse nível de excelência que a gente chegou hoje, Já impossível, sofremos bastante. impossível não falar que a gente já errou Exato. tudo que a gente já fez até hoje. Então, cara, eu acho que não sei se tem alguma coisa que dá errado no ramo da reforma que a gente não sabe ainda. Não sei, Mas o que. porque já deu tudo errado, cara. Todo tipo de Não, problema já a teve gente bastante já problema. aconteceu com a gente. Então, desde vazamento até peça instalada, a, infraestrutura hidráulica, infraestrutura elétrica. Então, a gente já errou em basicamente tudo. E para você chegar no nível de excelência, você precisa é, seguir esse caminho, não tem muito para onde correr. É. Eu acho que o importante é você erguer a cabeça e resolver ali o mais rápido possível, cara. E Exato. ser transparente, né? Exato. Em qualquer. Eu falo isso, eu estava tendo hoje uma reunião, inclusive. Eu falei que em qualquer relação que a gente tenha, que a gente constitua, a gente tem que ser transparente. Legal. Né? A verdade tem que estar acima de qualquer coisa. Pô, tem uma determinada consequência, vamos para a consequência, vamos resolver da melhor forma, ter isso sempre em mente, né? Exato. E aí as coisas E vão. o importante falar também é que você faz obra para durar, cara. Você faz o trabalho para durar, você não faz para voltar amanhã. Obviamente existe pós-obra, mas pós-obra é de coisas pequenas, de coisas minúsculas, né? Você não faz a obra hoje para ter que voltar daqui 2, 3 meses. Então tem que agir com a verdade, tem que ser transparente de fato e fazer a obra para durar. Tem que fazer a obra como se fosse para você, de fato. Temos que resolver o problema para não afetar o cronograma, para não afetar, para não, às vezes não chegar, né, no cliente, né? Entendeu? Coisas. E se chegar no cliente, já chega mais redondo. Exato. Então, resolver. Eu lembro que tinha uma coisa que eu sempre tive em mente, assim, né, nas atuações em obras e tal, que assim, quando você tem um problema, você vai falar do problema, você não fala só do problema para a pessoa, você já fala o problema e fala, ó, tendo em vista esse problema, Uma temos solução. esta solução. Exato. Então você já leva o problema com a solução junto, a pessoa não vai falar, ó, esse é o problema, é a solução. O que eu Uma vou coisa que fazer? a gente brinca também e fala sério ao mesmo tempo é que assim, se você só traz o problema, você traz o problema e também você faz parte do problema. problema. Porque você não vem com a solução, uma possível solução, então você faz parte do problema também. E aí, né, pensando aí nessa questão de dificuldades, de erros e tal, eu queria que vocês compartilhassem alguma história, alguma situação marcante aí nas experiências de vocês que tiveram aí soluções, enfim, criativas, técnicas e que chamam muita atenção, que marcaram a carreira de vocês até então. Olha, cara, tem várias. Acho que o Mike deve ter centenas e eu também. Mas eu vou contar uma recente, cara, que aconteceu que a gente. Aconteceu recente. A gente estava fazendo uma reforma de uma sala comercial ali na Faria Lima, né? Certo. E era de um cliente particular que, inclusive, a gente já tinha atendido ele anteriormente, né? A gente tem a felicidade dos clientes voltarem também, isso é muito gostoso. Sim. Mas muitas vezes a gente pega, como o Mike falou, algumas unidades antigas, né? E essas unidades antigas nem sempre têm todos os projetos à nossa disposição, assim. Por exemplo, onde que passa a tubulação de água fria? Onde que passa a tubulação de água quente? Onde que passa a Tomadas. tubulação frigorífica? Aonde que estão passando as prumadas e tal, né? Então você tem que ir descobrindo, assim, no dia a dia. Tudo isso daí também é uma curva de aprendizado, né? Você vai demolindo com muito cuidado Cuidado, e tal. isso aí também. Uma coisa assim surreal era que para baixo, cara, eram 8 salas do Einstein, do Hospital do Einstein. E aí o pedreiro passou a maquita lá, cortou o tubo de alimentação, cara. Ou seja, 8 andares para baixo, jorrando água nos andares do Einstein durante 15 minutos, cara. Putz. Você imagina, 15 minutos que demoraram 3 horas, cara. Surreal. Então, imagina, esse tipo de coisa você tem que bater no peito e falar, meu, aconteceu e vamos resolver da melhor forma possível e o mais rápido possível também. Então, olha só, cara, o nível né? De É responsabilidade. complexo. Muito complexo, É complexo. cara. São 15 minutos que Foi uma parece que eternidade. passou uma hora, cara. Então, E foram 15 são dias. situações, são N situações. E aí, pra que- contornar, vai lá, bate na porta, explica o que aconteceu. Cara, você tem que, assim, primeiro, agir com a verdade. Olha, aconteceu, mas o que que dá pra fazer pra gente resolver junto? Tem que arcar com prejuízo, tem que fazer o quê? Mas vamos resolver e resolver junto, né? Você precisa trazer a solução aí o mais rápido possível. Não, perfeito. E você, Mike, tem alguma história que Olha, você lembra aí que... Sim, tem, igual o Pedro falou, a gente tem várias. Principalmente reforma de cobertura, né? Cobertura é uma reforminha mais complicada de se fazer, né? Cobertura tem muita história boa, tá? Você reforma a parte da varanda que fica externa, você instala a manta, né? Com maior cuidado, faz o Faz teste de tanqueidade. tanqueidade, não vaza nada.
Nós fazemos o contrapiso, chega no final da obra, tem alguns vazamentozinhos. Às vezes não é nem por nossa execução, às vezes era algum erro de terceiros, tá? Às vezes vai um terceiro lá e fura lá, coloca uma bucha, um parafuso, às vezes fura a manca. Mas assim, as reformas de cobertura são as mais chatinhas de fazer, as mais difíceis, tá? Mas assim, já reformamos bastante também, bastante cobertura com reforço estrutural e tudo, já estamos piscina pronta, então já vencemos essa parte. O Mike falou de cobertura e, cara, cobertura realmente é uma página à parte, cara. Assim, um conselho aqui, Cuidado é dobrado. se algum cliente ou algum colega for querer comprar a cobertura ou reformar a cobertura, contratem quem já passou por isso, cara. Não é porque nós não estamos aqui para se achar, porque a gente já passou por algumas situações. Cobertura não é qualquer um que faz, cara. Tem muita particularidade e é uma coisa muito difícil de fazer. É porque tá todo o resto do prédio lá pra baixo, Exatamente, né? cara. Tem 50 pessoas morando lá embaixo de você. Tem uma história boa de cobertura para você ver que quando você faz uma reforma, eu passo a impressão de que tudo que você meteu a mão ali foi você que fez. E nem sempre é assim, né? Obviamente a gente não quer sair pela tangente de nada, mas tem uma história muito boa de cobertura, que é assim. É até um pouco difícil de explicar pelo contexto, mas a gente entregou a cobertura, tudo lindo e maravilhoso, tudo certo, cliente feliz. E aí, um belo dia, sei lá, um ano depois de entregue, 6 meses depois de entregue, mais ou menos, o cliente me liga: Pedro, tem uma cachoeira aqui na minha sala. Ah, não é possível, como assim? Do nada? Se já tinha sido testado com chuva, o cara já fez diversas coisas, enfim. E aí, o que a gente enxergou depois de muita análise, né, cara? Vai lá, vai cá, olha a foto, tudo muito registrado, guardado para ter como arquivo depois, se precisar, enfim. A gente percebeu que o cliente, o vizinho do lado, estava reformando. Então, o que ele fez? Ele tirou a manta dele, e aí a chuva percolou por baixo da manta do nosso cliente. Só tinha um muro e de caiu revista, né? Exatamente. Então, olha pra você ver, né, cara? Tudo isso daí também são maneiras de você avaliar. É uma curva de aprendizado também. Sim. Então, não tinha nada a ver com a nossa obra, mas como nós fizemos a reforma, subentende que responsabilidade vai pra gente. Você mudou lá alguma coisa, se mexeu, Exatamente. Então, a gente constatou o quê? Que isso daí era uma responsabilidade da reforma do lado. Do vizinho, é verdade. Exatamente. Olhando aí, né, os projetos que chamam a atenção, eu acompanho vocês, claro. Eu vi que vocês estavam fazendo, não sei se aí já eu lembro que vocês concluíram um e eu acho que estavam fazendo outra obra de hangar, que eu acho que é um negócio que é muito legal. É hangar no Campo de Marte, acho que em Congonhas, não lembro onde que era, ou se estão nos dois mesmo. Como que tem sido essa obra aí? O que ela tem de diferente? Afinal, né, a gente vem aí de obras de alto padrão em residências, mas a gente sabe que o meio da aviação é um meio de alto padrão mesmo. A aviação executiva exige um acabamento também de qualidade. O que mais chama a atenção de vocês nesses empreendimentos novos aí, diferentes e tal? Não, legal, cara. Esse foi um desafio maravilhoso, assim, que veio através do nosso parceiro de arquitetura também. A gente recebeu esse convite, né? Não sei se vocês sabem, o aeroporto de Congonhas está passando por uma transformação Uma física, grande né? reforma. Então, alguns hangares de táxi aéreo, essas empresas de táxi aéreo privado, tiveram que ser feito um traslado, um deslocamento. Então, alguns tiveram que ser demolidos, de fato. Então, dentre essas alterações, foi feito o convite para nós para poder participar de uma reforma. E a reforma, assim, a parte de acabamento, a gente meio que já tira de letra, né? Mas tem um desafio maior lá, que é a questão de tempo, né, cara? Então, uma obra que duraria 4 meses, a gente fez em 2, assim. Então, foi uma coisa surreal. Além disso, foi um período de fim de ano que, se os profissionais já são escassos durante o ano, imagina o fim de ano, cara. Então, foi uma coisa, assim, bizarra. Mas a gente uniu forças ali, com um bom cronograma, com um bom projeto executivo, com um bom planejamento, e foi um sucesso, cara. Foi tudo muito legal. Essa reforma no aeroporto de Congonhas, como o Pedro falou, foi um desafio. Principalmente porque a quantidade lá era mais de 2.000 metros quadrados de obra para fazer em pouco tempo. E o importante isso também que foi final de ano, então a gente passou o Natal, fizemos a ceia na obra, a ceia de Natal na obra, estouramos champanhe final de ano na obra, mas no final a gente entregou. Mas a gente se questionou, cara. A gente falou, cara, será que dá? E aquela diretoria enorme, cara, vocês vão entregar. E o contrato deles é um contrato de adesão, né? Então, assim,
Ou você aceita ou você aceita. Você não questiona a cláusula. Sim. Então, você não quer, então Vou procurar alguém que Você queira. lê Mas- o contrato. Se você não aceitar, Não, e procura tem um uma outro. situação engraçada que eram 2 meses, né? E aí, no dia da reunião para discutir cronograma, uma diretora X lá falou: Meu, não é 2 meses mais. Para entregar isso daqui é 20 dias. Eu falei, cara, Não é possível, não é né? possível, cara. E a gente se questionou e tal, mas, cara, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer dar certo? Ficar só olhando. Cara, São esses desafios que fazem a gente crescer, viu? Exato. Profissionalmente, a empresa, a equipe. Isso é importantíssimo. é muito legal. E a gente percebe qual que é o nosso limite também, né, cara? Pô, eu acho que eu consigo ir um pouco mais além. E assim, além da equipe, como o Mike falou, a nossa equipe foi essencial, cara. Essencial. Foi essencial. A gente fez uma reunião com todo mundo, falou, galera, vamos vestir a camisa, vamos fazer acontecer. Posso contar com vocês? Todo mundo, Mudar as mãos. vamos para cima, e foi assim que deu certo, cara. E através desse, deu tudo certinho, a gente recebeu o convite para fazer uma outra reforma de Campo de Marte também, né? Que é um outro hangar lá que eles alugaram. E, cara, tá sendo uma experiência fantástica para nós. Inclusive, nós estamos lá ainda, né? Que lá é um pouco maior ainda, e o prazo lá é menos extenso ainda. Mas está sendo um desafio, assim, muito legal. A gente percebe que a gente pode ir um pouco mais além, cara. É aquilo que eu falei no começo. Se você entende que é relevante bastante, você vai atrás. Não, é isso. E a gente não espera também, desculpa te cortar, Claro. ter todas as condições favoráveis, né, cara? Você pega aquela condição que você tem ali e se vira com aquilo, né? E Você pega o time que tem e posiciona cada um, né, na sua Exatamente. posição. E, Cara, claro, fiscaliza, gerencia, cobre na hora de cobrar, elogie na hora de elogiar. Exatamente. É assim O cara joga de lateral ali, você fala, meu, acho que você pode jogar no meio. O cara, não joga. Você fala, não, vai lá que Quando eu te eu ajudo. Eu te dou um suporte, eu te cubro. É isso. E aí o cara faz acontecer, cara. É muito bacana. Não, é isso. É ter um time que realmente veste a camisa e vai pra cima. E o que você falou, teve presente inclusive em outros episódios nossos aqui, que a gente falou, não espere a condição ideal para fazer acontecer. Não existe condição ideal. Não existe. Não existe. Ah, não, eu só vou começar, eu só vou iniciar o meu projeto, eu só vou estruturar isso quando isso acontecer. Cara, não espera. Só vai que vai Se dar for certo. esperar, vai esperar bastante, né, Magno? Se capacita, se capacita. Acima de tudo, vocês falaram algo há pouco, que é de capacitar o profissional de vocês, né? A mão de obra. Então, com certeza, vocês têm aí, periodicamente, eu já vi alguns treinamentos de vocês no Instagram também. Vocês capacitam a equipe. É pegar um dia lá que seria de trabalho para treinar, para capacitar, para se capacitar, para entender o que tem de tecnologia, de melhoria, e pôr isso em campo, né? Pôr isso para fazer as coisas acontecerem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o perfil dos profissionais, tanto a parte técnica, a parte operacional, para atuação nas obras de alto padrão. O que vocês enxergam como um perfil ideal para esse profissional atuar nessa área? Olha, é uma pergunta muito legal, cara. Eu acho que o principal perfil de todo profissional, e a gente se inclui nisso também, é ter uma boa flexibilidade e adaptação, cara. Tem que se adaptar. E tem que querer fazer dar certo. Porque, às vezes, vem uns profissionais... nós mesmos já fomos lapidados para isso, né? Sim. Então a gente vinha de um campo de reforma, mas um campo de reforma um pouco mais grosseiro, assim, para assim dizer, né? Uhum. Então a gente teve que ir se acostumando, tendo esse feeling, se aprimorando, e hoje, cara, nós temos um olhar riquíssimo, cara. Então, assim, se passar para o nosso crivo, dificilmente vai dar problema, cara. Temos um olho bom. Porque a gente somos muito críticos, e até um com o outro mesmo, cara. Sim. Às vezes a gente fala, cara, isso não tá bacana, vou gastar um pouco mais, mas eu quero que entregue uma coisa legal, cara. Uhum. Legal. Então a gente tem esse olhar clínico ao máximo. E por outro lado, a gente tenta fazer com que esses profissionais também tenham esse olhar clínico, né, cara? Eles mesmos se cobrem, eles mesmos queiram entregar o melhor. Tem um pintor que eu uso ele como case, cara, que ele é o máximo. E às vezes a gente fala, pro tal pessoa, vai aqui que vai dar certo, só faz isso que tá ok. Ele falou, patrão, eu não entrego desse jeito, patrão. Se tiver que gastar mais 2 dias, fale com o cliente que vai gastar, porque eu vou entregar o meu melhor. Então, cara, isso daí é muito satisfatório, cara, você ouvir do prestador, né, cara? Sim. Então, a gente tenta meio que induzir o cara para entregar o melhor dele, da melhor forma possível, claro, cuidando do cara, arcando com nossos compromissos, obviamente, e sempre fazendo algo a mais ali.
Então a gente tenta sempre induzir o cara a isso, cara, até o nosso olhar. Eu acho que isso é importante, sim. O cara tem que estar disposto a isso, tá? Não, eu acho que sem dúvida isso é a garantia realmente para ter sucesso, para o negócio funcionar direito. Eu sei que trabalhar com execução de obras, assim como com projetos, né, que é a nossa especialidade, a gente precisa que tenha muitas coisas em paralelo, obras em paralelo realmente. Vocês não conseguem sobreviver, né, manter a estrutura de vocês organizacional com uma obra só. Vocês precisam ter um monte de obra para a engrenagem rodar, assim como eu preciso de um monte de projeto para a engrenagem rodar e a gente vai, né, organizando as coisas. E como que vocês fazem para garantir a excelência da entrega, mesmo com um monte de obra acontecendo ao mesmo tempo? Eu não sei quantas obras vocês têm hoje, por exemplo, simultâneas, mas o fato é que tem um monte de coisa acontecendo. Como faz para organizar tudo isso? Boa pergunta, viu, Boa Marcos? pergunta. Também eu até tomei a frente do Mike aqui, que é uma coisa que eu gostaria de responder, porque é o desafio, cara. Esse é o desafio maior, eu acho. Você chega naquele estágio de que você não é uma empresa pequena mais e não é uma empresa grande ao mesmo tempo, assim, né? Você fica ali no meio do muro. E é o que você falou, cara, para a conta fechar, você precisa ter algumas coisas em paralelo. Então, isso daí é treinar, cara. Treinar pessoas e criar processo. Não tem outro caminho, cara. Né? O cara que está lá na ponta, que é o engenheiro, o encarregado, ele tem que ter o nosso olhar, né? E passa pelo olhar dele e passa pelo nosso crivo também. Então, é treinar e criar processo. Não tem segredo, cara. Atualmente a gente está com 15 obras simultâneas, mas ano passado, por exemplo, nós tivemos 20 obras simultâneas. 20 horas. Gente, é Então, muita a gente, sim, não é só eu mais o Pedro, tá? Eu mais o Pedro, a gente Vocês estão na gestão na da gestão, empresa. mas nós temos os nossos engenheiros. A gente tem mais 3 engenheiros que dão suporte pra gente. Mas, claro, o Pedro fiscaliza, tipo, 10 obras e eu fiscalizo 10. Então, além do crivo dos nossos gestores, tem o nosso crivo e o crivo dos arquitetos também. Os arquitetos também são bem importantes nessa questão aí de gerenciamento de terceiros também, né? Isso é um ponto que eu até, né, deixei aqui para a gente levantar, porque é importante que a gente tenha muita comunicação entre o arquiteto, entre o executor, né, as alterações que podem acontecer durante o processo, o projeto pode mudar no meio do andamento da obra. Como que é essa comunicação com todos esses envolvidos também? Excelente. Inclusive com 15 obras acontecendo ao mesmo tempo. Então, às vezes são 15 arquitetos diferentes, 10 arquitetos diferentes. Cara, essa é uma pergunta bacana, porque às vezes na faculdade a gente fica brincando, isso é coisa de arquiteto e tal. Mas, cara, a gente nunca viu na prática que tão real assim, tão claro para nós que nós temos que dar as mãos para eles, cara. Porque eles, sem eles. Eles têm um papel importantíssimo. Importantíssimo. Eles, sem nós, cara, talvez não fariam um bom trabalho. E nós, sem eles, também não faríamos um trabalho com tanta excelência. Então, de fato, isso é importantíssimo, cara. Nós temos que nos dar as mãos. Igual a gente estava. Desculpa te cortar, Pedro. É igual a gente estava falando nos bastidores, Magno. Por exemplo, se o cliente chegar, cliente final, tá? Chega pra gente, Mike, Pedro, cria um ambiente para mim aqui, assim, requintado, aconchegante. Mas o Pedro a gente não vai saber. Agora, põe na mão do arquiteto, o arquiteto que faz isso aí com maestria. Entendeu? E aí, claro, o projeto chega até a gente e a gente executa. Sim, exatamente. Então, assim, cada um no seu quadrado, mas todo mundo de mãos dadas, né? Exato, Acho que esse é o caminho. Um completa o outro. Cara, isso é gostoso porque a gente fala, pô, o projeto é de tal arquiteto, então a gente está tranquilo, a gente vai ter o respaldo. E por outro lado, ele fica tranquilo também. Pô, o projeto está nas mãos da IGMAP, eu estou tranquilo, porque alguma coisa eventualmente pode dar errado, mas a obra vai acontecer, eles vão resolver, eles vão se esforçar ao máximo ali e vai dar certo. Sim. Então isso daí é bem importante, cara. Você falou de mudanças no meio do projeto? Normal, tá, Magno? Assim, não vamos falar de uma mudança radical, né? Mas, por exemplo, trocar uma caixinha ali, um ponto de água lá, quando tá na fase cinza ainda, tranquilo, tá? É normal. E a gente tira isso já de letra, tira da frente e vamos tocando. Vambora, vamos pro próximo. É verdade. A gente tem, né? Eu sempre menciono isso nos nossos episódios aqui, que o objetivo é a gente realmente compartilhar experiência, conhecimento. A gente tem uma audiência aí muito qualificada, a gente tem aí estudante, a gente tem engenheiro, a gente tem empreendedor, um monte de gente que quer realmente estar presente nessas áreas da engenharia, e é por isso que a gente traz pessoas das mais diversas áreas. Legal, né? cara. E a gente tem aí como grande espectador
o empreendedor, a pessoa que realmente quer iniciar o seu negócio, quer começar a atuar em determinadas áreas, então quer atuar com reforma, quer atuar com a reforma de alto padrão. Eu queria que vocês façam como que é empreender, né, as dificuldades e as facilidades de empreender no setor de reformas de alto padrão, de residências de alto padrão. Não, legal, cara. Assim, isso é importante para quem está querendo migrar para essa área, ou até conhecer um pouco mais dessa área. Porque, de fato, às vezes passa a impressão de que, pô, é uma reforma, é coisa simples. Cara, não é. Não é. Não se engane, pessoal. É um nicho muito grande e muito complexo. Sim. Não é impossível para ninguém. Se a gente conseguiu entrar, qualquer um consegue, desde que se esforce, né? Mas é um nicho extremamente difícil. Eu gosto de brincar assim. Cara, eu acho que a obra bruta é um pouco mais fácil, entre aspas, que não existe nada fácil, né? Tem que ter esforço envolvido, do que a própria reforma. Reforma é difícil, né? Não adianta a gente querer se enganar que é difícil. Mas não tem nada impossível. Então, assim, você quer migrar para essa área de alto padrão, quer conhecer um pouco, vai fundo. Acho que o importante é você entrar sabendo que você vai errar bastante, que você vai se deparar com algumas situações difíceis, né? Mas se você tiver resiliência, se você tiver paciência, se você tiver na cabeça que precisa criar oportunidade e adiante, não tem segredo. Você consegue vencer essa barreira de entrada sem problema algum. Só uma dica importante, tá? De graça, hein? Se você é recém-formado, você quer abrir uma empresa, só tenha um pouquinho de paciência. Estagie, vai trabalhar numa empresa no ramo de reforma primeiro, para você sentir se é realmente isso que você quer. Você trabalhou, pegou as manhas lá, pegou as dicas, aí sim, entendeu? Porque, assim, o cliente, ele não pode pagar pelo erro de terceiros, né? Ou seja, os nossos erros. Então, se você pega um cliente, se você pega uma reforma, assim, execute da melhor forma possível, né? Exato. Então, tome cuidado com isso aí e essa é a dica importante. Não, com certeza. Começar no escuro, né, é um negócio muito difícil. Às vezes as pessoas falam que empreender é fácil, que empreender ganha dinheiro, dá dinheiro. Cara, é complexo. É muito mais fácil você trabalhar para uma empresa. É muito mais confortável ser CLT. A verdade é essa, é confortável. Se você é uma pessoa que não gosta de conforto, você quer ir além, aí você vai empreender e tal. Verdade. Mas às vezes é mais fácil ser. E tudo bem você trabalhar no conforto de trabalhar numa empresa, de prestar serviço, porque você tem o seu serviço por muitos anos. Eu trabalhei dessa forma e tenho muito orgulho disso, né? Eu gostava muito das empresas que eu trabalhei, agreguei muito conhecimento nas empresas, então, cara, foi uma etapa da vida. Então, cada um tem a sua tomada de decisão. Mas o que você falou faz todo sentido. Você adquire uma experiência. Exatamente, fui adquirindo experiência, bagagem, e hoje sim eu tenho Sabe que tem uma coisa importante de falar também? Que, assim, hoje a palavra empreender está muito na moda, assim, né? E é uma palavra bonita de falar, e ainda mais a gente está no ramo. Mas, gente, não tem problema nenhum também de você empreender no CNPJ do outro. Exato. Assim, tem muitos profissionais capacitadíssimos e que são muito disputados no mercado. Muito. Muito. Então, assim, às vezes, você está empreendendo ali, fazendo a máquina girar o mês inteiro ali, dá duro para fechar as contas. E tem um cara ali que é um altíssimo nível, e às vezes ganha um salário maior do que você ali e consegue dormir. Exatamente. Não tem problema nenhum com isso. Eu dou aula de empreendedorismo, né, na faculdade aqui no Imbu. E a gente chama de intraempreendedorismo. É você ser empreendedor dentro de uma empresa. Sim. Não, cara. E, cara, isso faz toda a diferença. Você tem que ser empreendedor. Não tá nada de errado. Não. Nada de errado nisso, cara. Você pode sim, você tem que. Eu recomendo que você seja ou empreendedor ou intraempreendedor. Exato. Você se destaca, você está à frente do mercado, você é um profissional disputado. Exato. Você tem certeza que seu melhor azulejista, seu melhor pedreiro, cara, se você vacilar, o mercado te leva. Cuida do cara. É isso mesmo. Então, é isso. Você segura ele da melhor forma possível, atrasar as melhores condições. Gostosa também, Mike, de falar, importante é assim, você criar um ambiente bom, sabe? Sim. Porque às vezes o cara até recebe uma oferta para ganhar mais. Mas ele se sente bem onde ele está, cara. Ele se sente valorizado, o clima é gostoso, ele é respeitado, o ambiente é saudável. Então ele não quer sair. Por que ele vai sair? Exato. Se ele recebe em dia, ele ganha bem, é respeitado, tem um ambiente gostoso. Então é um pouco isso também. É tudo que você precisa para um negócio funcionar direito, né? Não, perfeito. A gente sabe que alto padrão, a gente tem um nível de exigência muito grande.
E aí eu queria que vocês falassem como que é lidar com esses clientes super exigentes, com projetos diversificados, customizados. Então, a gente sabe que em cada projeto tem uma inovação, tem uma coisa diferente, tem uma cerejinha do bolo que o arquiteto coloca, às vezes, no projeto, e que dá muito Ele trabalho. traz desafios para nós, né? Exatamente. Como que é lidar com todos esses pontos aí para vocês? Olha, cara, a gente vai. Cada cliente tem uma particularidade, assim, né? Então a gente tem que meio que se adaptar, cara. Então tem um cliente que é exigente, um pouco mais do que o normal. Tem um cliente que só quer chegar na obra depois de pronto. Tem cliente que visita todos os dias. Tem cliente que visita Tem eventualmente. cliente que só vai no final, né? Tem cliente que só vai no final. Tem cliente que você E vai só... todo dia. todo dia. Tem cliente que você só conhece pessoalmente no dia da entrega. Uhum. Então tem todos os perfis, cara. E gera uma curiosidade normal, né? Imagina, o seu lar, onde você vai morar, é extremamente normal. Então, assim, às vezes a gente precisa entender também o cliente. Porque o que ele quer é só ter aquela curiosidade de ver, de como vai ficar. E isso é totalmente normal. Mas isso daí também é uma curva de aprendizado que a gente vai absorvendo, vai aprendendo. Então a gente tem que ter essa maturidade, assim. Não, perfeito. Acho que é isso, né? Tudo é. O tempo das coisas é muito importante também, né? A gente tem que respeitar o tempo das De coisas, fato. de desenvolver, de aprender, de aprimorar. Inclusive essa forma de lidar com os desafios, né? Exato. O que vocês imaginam de visão de futuro, tendências e o crescimento da Engemap? Né? O que vocês imaginam para o futuro próximo aí? Legal. Essa pergunta é importante. Acho que o Michael queria responder um pouquinho também. Mas o nosso desejo maior, na verdade, ele vai mudando, né? A gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Então, o que a gente quer lá atrás é diferente do que a gente quer agora, com exceção do propósito. O propósito é o mesmo, é desenvolver, é gerar emprego. Isso é muito importante, né, cara? Desenvolver profissionais também, técnicos de mão de obra física e assim por diante. Mas para os próximos anos aí, o que a gente quer se tornar dispensável da Engemap, né? E o que eu quero dizer com isso? A gente quer que a empresa rode sem a nossa presença física ali no dia a dia, né? Então esse é o nosso desejo maior. No começo a gente queria fazer tudo. Agora a gente quer ser dispensável, já só as coisas mudam, né? Mas é isso mesmo. Então a gente quer fazer a máquina girar sem a minha presença física e sem a presença física do Mike. Então esse é o nosso desejo maior. Para aí a gente também criar novos nichos, assumir outros lugares, dar oportunidade para outras pessoas assumirem o nosso lugar, Sim. e assim por diante. Esse é o nosso desejo maior. Perfeito. A gente busca novos desafios, né? Inclusive, esse ano a gente vai entrar num novo desafio. A gente vai fazer um prédio residencial com 18 apartamentos, tá? Eu mais o Pedro, a gente está em parceria mais 2 sócios investidores. Então, a gente vai sair um pouquinho da reforma. É claro que, assim, a gente É o vai... nosso carro-chefe. É o nosso carro-chefe. Por isso que a gente quer ser dispensável. Exato, não é que o Pedro e o Mike vai sair, tá, gente? A Engemap continua com o padrão, continua com os mesmos gestores. Nós só vamos aumentar um pouquinho o desafio de fazer... incorporar mesmo. Exato, fazer esses prédios, esses apartamentos para poder vender, tá? Pô, legal. Legal. Isso é sensacional, né? Assim, um empreendimento que tá dentro da área de atuação, mas é um desafio um nicho um incrementado. pouquinho diferente, né? E é Exatamente. importante, Magno, que os apartamentos, assim, são estúdios, mas vai ter o acabamento em Engemap de alto padrão, tá? Nossa, essa é uma Essa é diferente. É um negócio diferenciado. Não, perfeito, gente. A gente tem uma perspectiva muito boa de futuro, sem dúvida alguma, né? Quando a gente trabalha com transparência, honestidade, o resto das coisas vão acontecendo. A verdade é essa. Então, eu queria que vocês deixassem aí, né? A conversa vai fluindo, a gente vai conversando aí e a gente vai, enfim, direcionando as conversas para alguns pontos. Mas, né, seguindo aí o nosso planejamento, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para aquela pessoa que pensa em empreender, que pensa em atuar na área de alto padrão, das obras de alto padrão, dessem a mensagem para vocês aí. E, enfim, o espaço é de vocês. Não, legal. Eu acho que uma dica muito boa, assim, eu acho que é um pouco simples, ao mesmo tempo muito valiosa. Eu acho que se você acha que é importante o suficiente, vá atrás, independente de qualquer coisa, independente da opinião A ou opinião B. Se você acha que é importante, vá atrás. Mas uma coisa mais importante ainda, tenha foco. Tenha foco e não queira resultado rápido, né? Porque nós estamos no mercado há 10 anos, cara.
E pode-se dizer que a gente ainda está aprendendo, olha só que coisa, né? Então, tenha foco. Faça uma coisa só, mas faça direitinho. Erre, corrija, acerte e tenha foco. Foco é uma coisa importante. Não queira fazer 10 coisas ao mesmo tempo, porque quem faz tudo não faz nada, né? Então, você imagina, eu e o Mike estamos há 10 anos fazendo a mesma coisa, todos os dias, de domingo a domingo. E agora nós estamos pensando em fazer alguma coisa diferente, 10 anos depois. 10 anos. Então, se é importante o suficiente para você, vá atrás, mas vá com foco e paciência, não tenha pressa. Pessoal, se você quer abrir uma empresa de reforma, primeiramente, estude o mercado, tá? Estude os materiais, tá? Estude os processos, tá? Não vá, não se apresse, tá? Isso é importantíssimo. Então, o nicho é muito grande, tá? Tem espaço. Tem mercado para todo mundo, tá? Importante você ser um profissional honesto, tá? A honestidade reflete muito, tá, no seu trabalho, tá, pessoal? Então, estude primeiro, é a minha dica. Estude primeiro o mercado, estude os processos, estude materiais, ferramentas, tá? A mão de obra. Então, essa é a dica que eu tenho para Dica de passar. ouro, né, Mike? Mas acho que a capacitação, né, esse incentivo realmente a pessoa se capacitar e ir além, eu acho que é a dica de ouro de qualquer área. Qualquer área que você vai atuar, gente, Verdade. você tem que se capacitar, não adianta. Não adianta. Não tem receita pronta para o sucesso. Sucesso não é fácil, não é fácil de chegar, mas vale a pena. 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 Vale a pena você se dedicar, você ter foco, porque o resultado chega. Demora, por 10 anos que a gente está aqui no mercado. Hoje a gente consegue ter uma estrutura organizacional melhor, um atendimento melhor para o nosso cliente, para o nosso parceiro. Então, realmente demora, mas vale a pena. Acho que essa é a mensagem que eu enfatizo em todos os episódios. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, a oportunidade de vocês compartilharem um pouquinho das histórias de vocês com a gente, de todas essas experiências incríveis, né? Sem dúvidas, se a gente tivesse tempo, a gente ficaria horas muito mais horas, a gente nem sente o tempo passar, eu falo isso sempre, porque realmente é muito bacana trocar essas experiências. Agradeço imensamente aí a disponibilidade, né, a agenda de vocês. E vamos em frente, né? Enfim, a gente tem uma parceria já de longa data, essa parceria permanece sem dúvida alguma. Sem dúvida. E para você que acompanha o nosso episódio até aqui, fica o nosso muito obrigado. A nossa recomendação de todos os episódios, curta, compartilhe com aquele colega que está iniciando na engenharia, que está começando, que tem vontade de empreender, porque realmente o nosso conteúdo tem muito valor para você. Então, curta, compartilhe, esteja presente, deixe o seu like, como todo mundo disse, e aproveite do nosso conteúdo disponível aqui no nosso canal. Então, muito obrigado mais uma vez, fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o nosso próximo episódio.